Shalom, graça e paz, igreja. Que você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você pode dar um aplauso para Jesus também? Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Convido a todos a entrarem na presença do Senhor. Convido a você que nos assiste de casa, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Fica conosco, uma hora e meia só, não vai tomar muito o seu tempo. Levanta a sua mão de bênção, vamos dar abertura ao culto da família. Pai, no nome de Jesus, louvamos o teu nome e agradecemos o teu nome. No livro de Salmos, capítulo 27, versos 1, diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, a quem eu deverei recear? Versos 4: Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização. Buscarei que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação. Amém? O rei Davi disse que ele buscaria no Senhor para que todos os dias, para que ele possa habitar na casa dele. Que esse desejo também possa se manifestar no seu coração. Pai, obrigado por estar em tua casa. Obrigado por ser o teu servo. Obrigado, Senhor, pelo devocional. Obrigado pelo alimento espiritual. Que nessa noite especial de domingo, o culto da família, o Senhor possa realizar grandes feitos na vida daqueles que estão aqui, na vida daqueles que nos assistem de casa. Entra na vida deles, transforma, cura, liberta, faz aquilo que o Senhor é especialista em fazer: milagres, libertação, cura. Pai, no nome de Jesus, que cada vez mais nós possamos ser igual o rei Davi, ter essa vontade de estar na tua casa todos os dias, todos os domingos, de estar na tua presença, assim que necessário for. Que quando o inimigo vier contra nós por um caminho, que por 7 caminhos ele possa fugir de nós. A palavra do rei Davi diz: Deus é comigo, o Senhor é comigo, a quem eu temerei? O Senhor é o nosso Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Quem pode vir contra nós?
Se Ele é o Rei, é o Juiz, maior do que Ele não tem, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Que nessa noite o Senhor possa falar ao teu coração. Repreendo em nome de Jesus todo ataque do inimigo, no cansaço, no sono, aquele que vem roubar a palavra, mas que o teu coração, que a tua mente seja uma terra fértil para absorver a palavra que vai ser semeada essa noite, no nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, você pode dar um aplauso bem forte em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Está todo mundo feliz por estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Então, com toda essa felicidade, com toda essa alegria, vamos jubilar o Senhor com palmas, com dança, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. E o que, igreja? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Toda a igreja! Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quantos querem tocar no Senhor? Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. É tempo do renovo. O tempo de cantar chegou, e o tempo de dançar chegou. E o que, igreja? E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor,
noiva. Que a noiva é do Incendeia, Senhor. Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia a tua igreja, Senhor. Uhul! Seja bem-vindo, Espírito Santo. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo. 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 O Senhor está no meio do povo que é alegre, do povo que dança, do povo que jubila Ele. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Eu quero ver, já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo. 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 E o que, igreja? Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Uhul! A igreja Betel Apostólica Vida é homens e mulheres cheios da unção do Senhor, cheio da alegria. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Uhul! Estamos aqui para cantar e dançar para ti, Senhor. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Grita bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. Uhul! Aleluia, glória a Deus, no meio dos louvores do seu povo aqui está o Senhor presente, amém?
Você já chamou a atenção do Senhor com seu júbilo, com a sua dança e com a sua palma? Então, esse momento é o momento de você intimidar com seu Deus. Então, feche seus olhos. Coloque sua vida diante da presença do teu Deus. Seja um adorador, não seja um observador. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Adorado tu és, Senhor. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Adorado tu és, Espírito Santo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostre para essa geração, Senhor, que o Senhor está presente nesse lugar. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fale para o teu Deus. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fale para o teu Deus. Enquanto eu tiver fôlego, Senhor, eu irei levar o teu evangelho. Eu irei levar a tua palavra, Pai. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fale para o teu Deus. Até que o Senhor Até o dia da vida dele, você está aqui, clamando o nome dele, levando o evangelho, adorando ele, exaltando ele. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar.
chama no coração dos teus filhos, Senhor. Fale para o teu Deus, reacende a chama em meu coração, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Fale para o teu Deus, reacende a chama, Senhor. A chama, Deus, do primeiro amor que eu tinha pelo Senhor. Qual é a chama que o Senhor precisa reativar em teu coração? Aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar, comunhão dos dois, desce aqui nesse lugar. Fale para Ele, desce aqui, Senhor, no meu coração. O Senhor tem livre arbítrio para descer na chama em meu coração. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Declare para o teu Deus, santo tu és, Senhor. Adorado tu és, Senhor. Quem já pisou no santo dos santos, não há outro lugar onde nós possamos viver. Aqui é o lugar onde somos tocados. Aqui é o lugar onde somos restaurados. Aqui é o lugar onde estamos restituídos diante dos santos dos santos. Quem já pisou em outro lugar não pode viver. Então aqui é o teu lugar. Santo,
dos santos, diante do Deus que tudo pode fazer. Você está diante da presença do Rei. Você está diante da sala do Rei. Então, diante da sala do Rei, você não pode ficar sendo observador. Você não pode ficar com seus lábios abertos, porque você está diante dos santos. Que esse culto seja o culto da sua resposta. Que esse culto seja o culto do seu milagre. Então, meu irmão, adora ao Senhor, exalta ao Senhor e fala: Senhor, não tem outro lugar onde eu possa viver. Não tem outro lugar onde eu não possa estar, senão na tua presença, Senhor. Senhor, aqui eu sei, ó Deus, que eu receberei a minha cura. Aqui eu sei, ó Deus, que meu casamento será restaurado. Aqui eu sei, ó Deus, que a minha família será restituída. Então fale para Ele, Senhor, eu vim aqui, Senhor, porque eu sei que diante de Ti eu terei resposta. Eu sei, Senhor, que diante de Ti o meu milagre vai acontecer, porque eu sei que eu estou adorando e clamando um Deus que é vivo. Eu estou adorando e clamando de um Deus que tudo pode fazer. E que nesse momento o Senhor possa estar enviando o anjo e trazendo a tua resposta. Que o Senhor possa estar enviando o anjo e trazendo aquilo que você tanto pede para Ele, aquilo que você tanto ansiou, pedindo para Ele. Então não seja um observador, clame ao Senhor, exalte a Ele. Adore o teu Deus, adorado tu és, Senhor. Santo, santo és o teu nome. Santo, santo tu és, Yeshua Mashiach. Que o Senhor possa estar levantando homens, uma geração de homens e mulheres sedentos de Ti. Que o Senhor possa estar levantando uma geração de jovens que não se calem, que não negociem o Evangelho. Que o Senhor possa estar avivando essa geração. Que o Senhor possa estar avivando a geração da Igreja Betel Apostólica Vida. E que haja cura, que haja resposta. E que os teus filhos não possam, Deus, sair daqui da mesma forma que entraram, mas possam sair com a resposta. Que possam sair daqui sedento de levar o teu Evangelho, a tua palavra. Aqueles que não te conhecem, Senhor, reacende a chama, Deus. Reacende a chama, Deus. Reacende a chama. Que haja avivamento, que haja o poder nesse lugar, Senhor. E que haja, Deus, cura, milagre. Fale para o teu Deus. Assim, ó Deus, como foi o meu primeiro amor, no dia que eu te conheci, que o Senhor possa avivar esse primeiro amor hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Shalom, Igreja do Avivamento, povo de Deus, pode aplaudir ao Senhor. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Dê um abraço aí em 3 irmãos, 4, 5. O brasileiro, quando a gente diz assim, dê um abraço em 3 irmãos, ele abraça uns 30. Diga: seja bem-vindo, Deus te abençoe. Diga: você é uma bênção.
Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Fecha seus olhos um pouquinho. Pai, te damos graça por estar na tua casa. Te louvamos em Cristo Jesus. O Senhor é bom para conosco. O Senhor tem sido um Deus de misericórdia. Venha de encontro, meu Deus, com cura, com libertação, com restauração, com milagre, na direção de cada família que está aqui. Coloca seus anjos de guerra ao nosso redor, abra os céus de bênção, abra o entendimento da palavra, repreenda toda inquietação, todo medo, todo trauma, toda ansiedade. Traga paz ao coração da tua igreja. Abra os céus de bênção sobre a cidade de Guajará. Ministra salvação nessa terra. Abençoe a nação de Israel. Abençoe a nação brasileira. Nós te louvamos por estar na tua presença. Te louvamos porque o Senhor tem dado força para que a gente possa buscar o Senhor. É que a gente possa louvá-lo e adorá-lo. O Senhor é bom e louvado seja o teu nome. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações. E quando, meu Deus, a palavra falar, que nós possamos aquebrantar o coração na direção do Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? De aplaudir o Senhor, podeis sentar. Lembrando que final de semana nós teremos um encontro com Deus e por esse motivo não teremos o culto do Shabat e nem célula para criança e culto de jovens. Lembrando também que no dia 15 de agosto nós teremos o nosso culto de ação de graças pelos 17 anos do ministério. Você, sua casa, família e amigos estão convidados a participar e ajudar. Todos aqueles, se não for tirar o pão da sua casa, se não for tirar o pão da sua mesa, se não for te colocar você numa dificuldade financeira e você queira ajudar na festa, porque ela é uma festa gratuita que distribui carne, comida para todo mundo que vier participar, você pode procurar o seu líder de célula ou me procurar e fazer uma oferta para a festa, para que ela seja revertida na compra do que for necessário. Amém? Carne e assim por diante. Então, dia 15 de agosto é a nossa festa, é um sábado, e o horário é 8, né? 7h30. Bom, eu confirmo no grupo depois, eu coloco aí nas redes sociais. Eu não sei se eu anunciei 7h30 ou 8h30, fugiu aqui da cabeça. 8 horas, 20 horas, então vai ser 20 horas. No dia 15 de agosto. Amém? Glória a Deus. Daqui uns dias teremos o Congresso das Mulheres. Tem alguma mulher aqui? Quando é? Daqui uns dias. Eu aviso. Está chegando aí. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Palavras do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse jovem aqui, ó, de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, ele está aqui na igreja orando. Ele abre a igreja para mim todos os dias de segunda a sexta-feira. Você sabia que essa missão eu já passei para pastores e líderes e nenhum deles deu conta de fazer isso? Até hoje. Não teve um líder que aguentou mais do que 30 dias abrir a igreja para orar. Ele está todos os dias com a igreja aberta para oração. Se você quiser orar de manhã, das 6:30 às 7:30 da manhã, você pode vir que ele está aqui orando. Já teve dias de estar debaixo de chuva e ele está aqui orando. E muitos líderes não aguentou fazer o que ele faz. Então vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. Deus te abençoe, Lucas. Continue nessa tua força. Por que estáis ansiosos, homens de pouca fé? Que palavra de libertação é essa que Jesus traz, né? A gente passa a semana toda no maior desespero da vida, correndo que nem uns loucos, achando que a vida só é esse momento que nós temos aqui, e nos transpassamos com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia, porque não entendemos o chamado do reino. Porque quem de verdade no seu coração, na sua alma, no seu íntimo, entendeu o que é o reino, o que é Jesus, a vida dele é uma vida quieta, calma, sossegada e próspera. Mas quem não entendeu, vive atribulado. Jesus traz esse sermão, que faz parte do Sermão do Monte, e ele estava falando sobre os cuidados da vida. E ele fala que por causa dos cuidados da vida, as pessoas têm sofrido de ansiedade, as pessoas têm ficado adoecida por causa do desespero daquilo que o mundo tem para oferecer. Só que aí ele estabelece um princípio para que o povo que o serva, os seus servos, os seus filhos e as suas filhas, tenham paz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas, quais coisas? Aquilo que você precisa, aquilo que você fica que nem um louco correndo para lá e para cá atrás, será acrescentada na sua vida. Mas muitos crentes, por não entenderem o chamado, estão ansiosos, estão depressivos, estão longe de Deus, mesmo estando na casa de Deus, porque o seu propósito, o seu foco é justamente a inversão. Ei, crente que está aqui nessa noite, todas as vezes que você inverteu o princípio que Cristo estabeleceu, você sofre. Todas as vezes que o princípio do reino é invertido na nossa vida, nós sofremos. Mas todas as vezes que nós se submetemos ao princípio estabelecido por Deus, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos prosperidade. O que nós precisamos entender? Quer ter paz?
Busca o reino em primeiro lugar. Prioriza o reino em primeiro lugar na sua vida. Entenda isso. Compreenda essas verdades. Eu quero trazer 5 ensinos do que é buscar o reino em primeiro lugar. O que é colocar o reino em primeiro lugar na nossa vida. Porque talvez aquilo que você pensa que é buscar o reino não é. Ou talvez acha que está buscando e não está. É claro, a nossa vida, irmãos, é muito curta. Você que já chegou aos 40 anos, você já viveu mais da metade da sua vida. Mais da metade da vida que a Bíblia garante, 70 anos, já foi embora. Você acha que não é momento de ter paz? Você acha que não é momento de acalmar o coração? E aqueles que não chegou nem o 30, não tem garantia nenhuma que vai chegar aos 35, os 36, porque eu não sou dono da minha vida, nem você. Nós não somos dono nem do ar que nós respiramos. Quanto mais, Jesus diz, com todos os seus cuidados, você pode acrescentar alguma coisa na sua estatura, aumentar ou diminuir. Você pode acrescentar um dia de vida ou mais, um minuto de vida ou mais. Então não faz sentido eu viver essa vida atribulada, muito menos servindo a Cristo e atribulado. Não faz sentido. Quando o reino ocupa o primeiro lugar na nossa vida, as demais necessidades ficam na mão de Deus, fica na mão do Pai, e Ele é fiel para suprir a sua necessidade. Ele é fiel para suprir a sua necessidade, a dos seus filhos, da sua geração futura. Eu fico impressionado, lá em casa tem muito pássaro o dia todo. E eu não vejo nenhum magro. Todos são gordinhos. E eles nem trabalham. Eles não plantam roça. Eles não têm que passar o dia inteiro atribulado com serviço. E Deus alimenta eles e nenhum morre de fome. E você sabia que existe mais aves e animais na terra do que ser humano? E nenhum deles morre de fome. E Jesus fala isso. E depois Jesus chama a atenção e diz: ei, vocês estão atribulados, vocês estão ansiosos porque vocês não têm fé. Homens de pouca fé. Ah, mas se eu não fazer, porque... Quer buscar o reino em primeiro lugar? É amar a Deus acima de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque você casou com a sua esposa ou vice-versa, a esposa com o marido? Por qual motivo? Porque eu fui enganado, pastor, caí numa cilada. A paixão me deixou cego por 3 anos. Aí depois de 3 anos eu acordei. Aí já era tarde. Não, porque vocês se amam. E por que continua junto? Porque tem amor. Porque se o amor acaba tudo. Ei, se você deixar de amar a Deus, você deixa de se relacionar com Ele. E nós deixamos de amar a Deus quando a gente começa a colocar os nossos interesses maiores no nosso coração do que Deus. Quando você pega Mateus 22, 37, 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento da lei.
Buscar o reino em primeiro lugar é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É uma entrega total. Se a mulher não ama seu marido de todo o seu coração, o casamento não é bom. O casamento não é feliz. Se não há entrega de coração no casamento, na aliança, esse casamento não é feliz. Da mesma forma, se a gente não aprender a amar a Deus e confiar em Deus de todo o nosso coração, o seu relacionamento com Deus não é bom. Não é bom porque você não prioriza, você não cuida daquilo que você não ama. Mas Deus cuida de nós. Deus continua sendo fiel mesmo quando a gente é infiel. Porque o reino de Deus, o princípio de Deus é o amor. E o que Ele quer de mim e de você é que nós o amamos. Quando você pega Deuteronômio 6:5, o princípio também é estabelecido. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É o princípio para Israel. Vocês precisam amar a Deus de todo o seu coração. Por que o marido sai de casa para trabalhar? Porque ele ama sua esposa, ele ama seus filhos. Senão ele não faria, porque tem amor envolvido. E se o nosso relacionamento com Deus não tiver amor envolvido, ele não acontece. Ele acaba. A aliança é quebrada. Porque a aliança com Deus é uma aliança em amor. Então buscar o reino começa quando Deus ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Quando Deus é maior no nosso coração do que todas as outras coisas. O que é a idolatria? Qual é o problema da idolatria? Onde que está o problema da idolatria? Talvez você não é um idólatra que se dobra diante de uma imagem. Mas talvez tem coisas no seu coração que é mais importante do que Deus. Eu vou abrir uma aspa aqui, porque é eu que estou falando agora. Quando Deus pede Isaac em sacrifício para Abraão, o único filho que ele orou a vida toda. Por quê? Que Deus pediu. A vida de Abraão estava bem, a vida de Abraão não tinha problema nenhum. E de repente Deus vai lá e diz assim: pega o teu filho, e Deus faz questão de dizer assim: ei, o teu único filho, e leva no monte e sacrifica para mim. Abraão não consultou ninguém. Abraão pegou o filho dele e subiu ao monte. E se Deus não fosse rápido para gritar, se o anjo demorasse um pouquinho, ia ter que ter um milagre de ressurreição naquele dia. E aí você vai ver em algumas traduções Deus dizendo: agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você me obedece, e eu juro por mim mesmo que eu hei de te abençoar. Você quer ser abençoado de verdade? Aprenda a amar a Deus e não colocar nada no seu coração que interfira com o relacionamento dele. Porque Deus não aceita um coração dividido, e é esse que é o problema de muito crente. Será que Deus ficou com ciúme de Abraão, com o relacionamento dele com o filho? Não. É porque Deus não aceita homens divididos. Deus não aceita corações divididos. Ou há uma entrega verdadeira, ou não há. Por isso que o grande mandamento da lei, Jesus, quando você pega o Velho Testamento, tinham 10. Jesus coloca 2, quando questionaram ele, diz: qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua força. Qual é o segundo mandamento da lei? Ama teu próximo como a ti mesmo. E resumiu os mandamentos em 2 mandamentos: amor
Então, se o casal se ama, se esse coração é preenchido de amor, não tem espaço para o terceiro. Mas se esse casal não se ama, tem espaço para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Deus é a mesma coisa. Se o seu coração não ama a Deus, tem um monte de coisa aí dentro que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. E Jesus mostra isso muito claro quando ele diz: você busca o reino, você busca Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo aquilo que você necessita nessa terra vai ser acrescentado na sua vida. Quem ama a Deus, dê um aplauso a Ele. Pergunte a si mesmo: você ama a Deus de verdade? Pergunte para você mesmo. As suas decisões realmente honram a Deus? Ele faz parte dos seus sonhos? Então não é apenas frequentar uma igreja, mas é fazer da vontade de Deus a maior prioridade da sua vida. E é essas coisas que muda a nossa vida. É essa decisão que nos tira da depressão. É essa decisão que tira a ansiedade. É essa decisão que faz você deitar na sua cama e desmaiar de sono e acordar em paz. Mas quando a gente não colocou o nosso coração, não ensinou a nossa alma a amar a Deus, nós temos muita dificuldade. Eu lembro que o meu primeiro ano de crente, eu não tinha alegria de servir a Deus. Eu ia no mecânico. E aí eu via muitos crentes fazendo a obra, tinha alegria de fazer a obra, tinha alegria de se envolver, e é o prazer deles. E aí eu orei a Deus, eu disse: Deus, o que está errado comigo? Por que todo mundo tem prazer, e o cara está suando, e o cara dá cacetada no dedo e dá glória a Deus, e está rindo, e não tem problema nenhum na vida dele, está tudo em paz? Por quê? O Espírito Santo diz: porque teu coração está dividido. O teu coração está metade no mundo e a outra metade no Pai. Então você decida para quem você vai entregar o teu coração. Aquele dia mudou a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Tanto que o dia que Jesus me chamou para ser pastor, eu larguei uma empresa. Eu estou falando de 20 anos atrás. Eu disse esses dias para o irmão: eu não era um lascado que Deus chamou para o ministério, não. Só no Banco do Brasil, há 20 anos atrás, eu tinha 300 mil reais de crédito para comprar cheque, só no Banco do Brasil, dos meus negócios. Estou falando de 20 anos atrás. No mesmo dia que Deus me chamou para o ministério, eu fechei minha empresa, eu fechei meus negócios, eu fechei tudo. Porque eu sei que quando uma esposa entrega o seu coração para o esposo, ele cuida. Ela vai ser cuidada, ela vai ser zelada. E Jesus é o nosso noivo. Se você não confiar em Jesus, esse casamento seu está errado, alguma coisa está errada. Se você não confiar que Ele é o teu provedor, que é por causa dele que você vive, que é por causa dele que você tem família, que é por causa dele que você tem saúde, que é por causa dele que você tem emprego, alguma coisa está errada. Então a gente tem que entender isso. Buscar o reino é viver em obediência à sua palavra. Quando você pega João 14, 23, Evangelho de João 14, 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Ei, isso aqui é muito forte, porque Jesus está dizendo: olha, aquele que me ama, ele me obedece, eu e o Pai viremos a Ele, e vamos fazer dele a nossa morada.
Jesus quer morar em você, mas esse coração tem que ser dele, pertencer a ele. Nós viremos, irmãos, isso é muito forte, e faremos nele morada. Diga assim: Jesus não habita em desobediente, em rebelde. Ele não passa nem perto. Mas você não duvida do crente obediente, porque nele está habitando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí, meu irmão, não tem diabo que derruba você, não tem diabo que toca na sua vida, porque ele habita na vida daquele que é obediente. Ele está na vida daquele que é obediente. Ele é o provedor daquele que é obediente. Ele está na frente daquele que é obediente. É Ele que abre o caminho. É Ele que faz com que a sua vida seja diferente. Tiago 1:22. Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente acha que está enganando o pastor, a gente acha que está enganando a sociedade, a gente acha que está... Tiago está dizendo: quem ouve a palavra, mas não obedece, está enganando a si próprio. Forte, né? Forte demais. O reino não é apenas conhecimento, mas é vivência diária. Isso é o reino de Deus. Vivência diária, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na igreja, na obra. Diga assim: eu preciso ser honesto comigo mesmo. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo assim: seja honesto com você mesmo. Seja justo com você mesmo. Não se sabote você mesmo. Tem muitos crentes que se sabotam a si próprio. Mas ele está dizendo: seja honesto com você mesmo. Não adianta ser conhecedor da palavra, mas não praticar. Não adianta vir para a igreja, ouvir palavra, mas não viver lá fora, não viver no seu trabalho, não viver no dia a dia. Para de se enganar. Tiago diz: ei, não se engane. Viva a palavra, cumpra a palavra, porque a vida é transformada. Quem está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. Buscar o reino em primeiro lugar é viver em obediência. E viver em obediência é viver a palavra. O que mais se constrói dentro das igrejas são crentes religiosos que não vivem a palavra, que se sabotam a si mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você: não é fácil viver a palavra, mas quem vive a palavra vira alvo de Deus para grandes milagres. Quem vive a palavra vira alvo de Deus para grandes milagres. As pessoas hoje, irmãos, muitos têm um sistema de o seguinte: eu quero viver aquilo que me interessa na palavra. Você já viu como é a internet hoje? Abre um vídeo que tem exortação da palavra, só passa para o lado. Abra um vídeo que está falando daquilo que a alma gosta,
Não, isso é legal, vou até compartilhar. Porque falou muito no meu coração. Porque amaciou o ego. Amaciou o ego. Pega uma palavra de exortação para você ver se tem curtição. Se tem alguém dando like. Se tem alguém compartilhando. Pega. Pega. Aqui em Guajará todo mundo diz assim: ah, o pastor Leandro é brabo. Por quê? Porque eu prego a palavra? Ué, é só não vir para cá. Tem um monte de igreja aí que talvez agrade a alma. Então, irmãos, Tiago é claro em dizer: não se engane. Olha para a sua vida. Olha para as suas conquistas. Você tem conquista, você tem respaldo, você tem paz, você tem saúde, você tem família abençoada. Olha para você. Como é que está a sua vida com Deus? Faça uma reflexão nisso. Porque eu não acredito que aonde Jesus está habitando tem alguém doente ou enfermo ou em depressão ou perturbado. Imagina se Jesus vem habitar na nossa vida e a gente está deprimido. Ai, Jesus, o Senhor está na minha vida, mas eu estou numa depressão do inferno, eu estou com vontade de tirar minha vida. É mentira, claro que não. Aonde Jesus habita a paz, aonde Jesus entra as trevas saem. Na minha casa não tem paz, é porque tem trevas lá. Não tem reino, porque se tiver reino tem paz. Ah, o meu casamento é um inferno, porque tem trevas. Porque tem trevas. Mas quando tem reino, tem paz. Quem é obediente à palavra aqui? É mesmo? Você é dizimista? Então você não é obediente à palavra. Então você está se enganando a você mesmo. Porque quem mandou entregar os dízimos? Foi o pastor? O pastor escreveu Bíblia? Quem mandou? Deus. Então como é que você está servindo a Deus e não obedece a palavra dele? E quer que ele lhe prospere? Quer que ele lhe abençoe? Está se enganando a si mesmo. Essa semana eu estou lá na Pemasa comprando uma peça. Aos vendedores da Pemasa dizendo assim: e aí, você vai para a festa? Eu vou. Eu já comprei até o camarote. Baratinho. R$880. Aí o cara se converte e fica um miserável do inferno dentro da igreja, que se falar de dar uma oferta de R$100, o cara pira. Que diabo de conversão é essa? E que diabo de crente é esse? Mas para Satanás pode tudo. Quando estava no mundo fazia tudo, mas para Deus não pode. Para Deus nem fidelidade nos dízimos tem, mas quer ficar sugando o pastor o tempo todo. Quando está com dor de barriga é o pastor, aí é o reino. Não é assim? Eu estou falando bobagem aqui? O cara quando está no mundo, por Satanás, fazia de tudo. Mas quando aceita Jesus, é curado, é liberto, é restaurado. Aí é questionador, aí não pode, aí no teu tempo, aí Deus me livre. Aí pastor é ladrão. Aí eu costumo dizer, então nós somos colega, porque a Bíblia diz que quem não dá o dízimo também é ladrão. Então nós somos colega de roubo. Vocês estão entendendo, irmãos? Você está entendendo que servir a Deus é muito diferente do que aquela mente? A mente fala para mim, por isso que Tiago está dizendo: para de se enganar a si mesmo. E fica preocupado não, o cara pode ficar aqui dentro da igreja sem ser fiel o resto da vida dele. Deus traz pessoas de fora para bancar essa obra. Eu sou testemunha disso. As maiores dificuldades que eu tive nesse ministério, Deus trouxe pessoas de fora, mandou recursos de fora para bancar a despesa daqui, que muitos aqui dentro não ajudam, porque não tem fidelidade, porque não sabe o que é ser crente.
Então não se engane, se você for fiel a Deus, se você buscar o reino em primeiro lugar, Deus muda a sua vida. Se você está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. Buscar o reino é viver em santidade e justiça. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Sabia que tem crente há 10 anos na igreja e ainda fala palavrão? A minha casa nunca foi crente, nunca teve crente dentro da minha casa. Meu pai nunca foi crente, minha mãe nunca foi crente, nunca teve Bíblia. E lá dentro de casa era proibido falar palavrão. Se alguém falasse um palavrão dentro de casa, tomava um tapa no meio da boca, que era perigoso perder um dente. E não tinha nem Bíblia dentro da minha casa. E meu pai só ia para a igreja católica uma vez no ano, quando tinha festa. Aí ele ia para jogar bingo. Aí tem crente que é crente, ainda fala palavrão, é uma vergonha. Vai lavar sua boca com sabão. Você serve um Deus santo, muda de vida. Você pode habitar num povo ímpio, trabalhar no meio de um povo ímpio, mas você não precisa ser ímpio igual eles. Você pode viver no meio de um povo pecador, mas você não precisa ser pecador igual eles. Sede santo, porque eu sou santo. Busque a justiça, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer, no beber, mas na justiça, na paz, na alegria e no Espírito Santo. O reino de Deus não é só buscar as coisas do mundo. As coisas do mundo, ela é acrescentada na nossa vida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. As outras coisas é uma consequência de vida com Deus. As bênçãos procuram você, ela vem até a sua porta. É isso que Jesus está dizendo. Você vai ter o mesmo trabalho dentro de uma empresa que o teu irmão que está do teu lado. Vai ter o mesmo salário que ele, mas a sua vida será melhor do que a dele. Você vai ter mais paz, você vai ter mais alegria, você vai ter mais prosperidade, porque Deus acrescenta isso na sua vida. Deus faz isso na sua vida. Mas a gente aceitou o reino de Deus na nossa vida, a gente precisa mudar. Não importa como você veio no reino. Você pode ter vindo de qualquer cultura, você pode ter vindo de qualquer nível de pecado na sua vida. Mas quando você veio para o reino, você precisa entender que você tem que santificar a sua vida, porque o Deus que você serve é um Deus santo. Se mentia, não mente mais, se enganava, não engana mais, se roubava, não rouba mais, se trambicava, não trambica mais, se era cachaceiro, não era mais, se era usuário de droga, não era mais, se era do bordel, não era mais. Se santifica. Aí não consegue mudar a linguagem sã, irrepreensível, para dar graça àqueles que o ouçam. Buscar a justiça significa abandonar o pecado e viver uma vida santa. Quem decidiu, quem deseja o reino, precisa refletir no caráter de Cristo. Qual é o meu maior exemplo? Cristo. Qual o maior exemplo de santidade? Cristo. Qual é o maior exemplo de fidelidade? Cristo. Reflita no caráter dele. Olha para ele e se veja como um espelho. Se assim, a minha vida está
não justifica você querer viver aquela vida que você tinha no mundo antes de conhecer Jesus. Se Deus tirou você de lá, por que você quer voltar para lá? Por que toda hora o coração fica fretando com o mundo que está lá fora? É porque alguma coisa está errada no coração. Deus não nos tirou do pecado? Quem saiu do pecado aqui? Quem saiu do pecado aqui? Quem era muito pecador aqui? Por que você quer voltar para lá? Qual o motivo? Já não sofreu dor suficiente lá? Já não foi humilhado muito lá? Já não foi pisado muito lá? Sim ou não? Então por que a gente vai voltar para lá, irmãos? Por que a gente vai voltar para lá, irmãos? Por que a gente vai cair na mentira do diabo de novo, irmãos? Os irmãos estavam lá em casa e a gente estava... Alguém falou, não sei se foi o Fernando ou não, alguém. Aí alguém contou que o cara morreu, aí foi recebido pelo anjo no céu. Diz, antes de você decidir para onde você quer ir, deixa eu mostrar, né? Olha, aqui é o céu, vamos fazer um tour. Todo mundo adorando a Deus, aquela paz, aquele silêncio, um negócio muito legal. Então agora deixa eu mostrar o inferno. Aí levou ele para o inferno. Quando chegou no inferno, rodada de cerveja, mulher para todo lado, música, aquele negócio todo. Aí levou ele entre o céu e o inferno e disse assim: você pode escolher agora, só que a hora que você escolher um ou outro, se você escolher o céu, você não pode voltar para o inferno. Se você escolher o inferno, você não pode voltar para o céu. O que você quer? Aí ele diz assim: ô seu anjo, o céu é muito legal, mas assim, eu curti mais o inferno, tem mais a minha cara, tem mais movimento e tal, né? Não, tudo bem, não tem problema nenhum não. Então tá bom, pode ir para lá. Abriu a porta e empurrou ele. Quando ele entra lá dentro, era só fogo, demônio, bicho, e o negócio cutucando para todo lado. Aí ele reclama, diz, mas o que aconteceu com as mulheres, com a cerveja, com tudo? Ele diz, aqui a gente estava em campanha, acabou a campanha. Então agora é só daqui 4 anos. O diabo pinta isso para você, para te enganar. Ele começa a trabalhar na vida do crente que vale a pena ele ser infiel, que vale a pena ele perder a fidelidade dele, que vale a pena ele negociar o princípio, que vale a pena ele viver aquela vida que ele tinha antes. Mas você já veio de lá, você não precisa ser enganado. Quem está entendendo, aplauda o Senhor. Buscar o reino é confiar na provisão de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, confia, irmão. Deus não vai deixar faltar nada não. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Diga, eu recebo. A palavra está dizendo que não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você viu o que o salmista diz? Que ele nunca viu um justo mendigar o seu pão. Nunca viu. Sabe o que Jesus está dizendo em Mateus 6? Quando ele diz que nós não devemos viver ansiosos e que nós devemos ser homens e mulheres de fé, que Deus conhece a sua necessidade. E Ele sabe que se você honrar Ele, não vai faltar nada para você. Quem ficou mais pobre aqui depois que virou crente? Quem ficou mais pobre aqui depois que virou crente? Quem que veio para a igreja e ficou pior do que estava? Porque Deus não mente, irmão. Porque Deus é fiel.
Deus é justo. E a palavra diz que um justo nunca vai ser desamparado. Detalhe, ei, presta atenção numa coisa aqui. Quem tem filho aqui? Quem tem neto? Quem tem bisneto? Tataraneto? Que Deus te dê essa graça, né? Que Deus te dê essa graça com saúde, né? Quantos anos tem que ter para ter tataraneto? 100 anos. Que Deus te dê essa graça. Sua avó tem tataraneto? Hã? Ó, seu pai, você, neta. A Paula, bisneta. O José, tataraneto. A avó dela, 100 anos de idade. Que Deus te dê essa graça. Mas olha aqui, ó. Nem os seus descendentes a mendigar o pão. Você sabia que a sua fidelidade a Deus vai abençoar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos? Mas você sabia que se você não levar a vida de crente a sério, vai trazer problema para eles também? Então, busca o reino em primeiro lugar, sua vida vai mudar. A sua ansiedade vai acabar. Quando eu quero ser liberto da ansiedade, da depressão, aprenda a confiar no seu Deus, acabou. Acaba a depressão, acaba a ansiedade, acaba tudo. Você não precisa gastar dinheiro com um psicólogo, não, acaba tudo. Confie em Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e trabalhamos com responsabilidade e aprendemos a descansar na fidelidade do Senhor, Deus traz toda a provisão que nós necessitamos. Toda a provisão que nós necessitamos. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Vai removendo da sua vida tudo aquilo que está tomando o espaço de Deus dentro de você. E por último, buscar o reino em primeiro lugar é anunciar o evangelho e fazer discípulo. Quem vive para Deus também trabalha pela expansão do reino, irmão. Não é coerente eu viver para Deus, amar a Deus e não trabalhar pela expansão do reino. Jesus fez algum benefício para você? Jesus te abençoou de alguma forma, sim ou não? E você não deseja que o seu amigo, o seu parente, a sua casa, a sua família ou outras pessoas que você não conhece também seja abençoado como você foi? Sim ou não? Então nós precisamos fazer discípulo. Mateus 28:19 é ordem de Jesus que nós precisamos fazer discípulo. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem mandou fazer discípulo, fazer com que o reino cresça? Jesus. Quando a gente ia para o boteco, sempre levava mais um, né? Ligava, ei, você não quer ir comigo tomar uma hoje? Fazendo discípulo para Satanás, não era assim? Às vezes o cara estava em casa com a família, não, hoje eu decidi, eu vou ficar em casa com a minha família, não vou beber, não vou sair. Aí vinha alguém e ligava e dizia, ei, eu já paguei tudo, vamos lá tomar uma, deixa por minha conta. O emissário de Satanás, a destruir a vida dos outros. Hoje nós somos enviados por Jesus para mudar a vida das pessoas. Diga para o irmão que está do seu lado, você é enviado por Jesus. Faça discípulo, meu irmão. Esse é o nosso chamado. Ganhar vidas, multiplicar vidas.
Você sabe como é que você ganha uma alma para Jesus, irmão? Falando a verdade para ela. Não é mentindo, não. É mostrando a ela o caminho que ela está vivendo e mostrando a ela o caminho de Deus. Esses pregadores de internet que vivem passando a mão em pecado, esses caras vão ter muito problema com Deus. Eu conheci um pastor que ele tem um ministério de pregar em presídio. Sabe como é que é a pregação dele no presídio? Ele começa dizendo: vocês estão aqui porque vocês merecem. Vocês são ruins e vocês estão pagando pelo erro de vocês. Mas existe um Deus no céu que liberta, que cura, que salva, que perdoa o seu pecado. Então, muitos não fazem discípulo porque não têm coragem de confrontar o pecado alheio. Pela palavra de Deus. Porque nós não temos nada pessoal contra a vida de ninguém, mas pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas são libertas pela verdade. Pela verdade. É assim que nós fazemos discípulo. É assim que nós ganhamos alma, falando a verdade para as pessoas, mostrando na Bíblia que o caminho que elas estão vivendo condena elas, mas existe um caminho que é através de Jesus que os salva, que os liberta e que os restaura. E hoje o que Deus está dizendo aqui hoje é: como é que está o seu coração? Está dividido? Está dividido com o mundo? Está dividido com o quê? O que está tomando o seu maior tempo, o seu maior esforço? O que você tem feito para o reino? O que você tem investido no reino? Que forma que você tem se envolvido com o reino? Servir o rei, buscar o reino é servir, evangelizar, discipular, usar os dons para glorificar a Deus. Tem muita gente que tem dom, mas não está à disposição do reino. Tem talento, mas não está à disposição do reino. O irmão Zé Marque, ele está vivo até hoje lá em Pimenta, deve ter uns 90 anos já. Era um andarilho, viveu 50 anos no mundo, com um saco nas costas. Até hoje ele não sabe quem ganhou ele para Jesus. Ele disse que ele chegou para uma pessoa e disse: me dá 50 centavos para tomar uma pinga, 20 e tantos anos atrás. A pessoa catou ele no braço dele e disse: vem aqui comigo. E aí ele foi achando que ia dar o dinheiro para ele tomar cachaça. Levou ele na igreja e falou: vai ali naquela salinha. E aí ele foi achando que lá ia ter o dinheiro para cachaça. E lá estava o apóstolo Paulo, que foi meu pastor, que levou ele para um centro de recuperação. Ele aceitou Jesus, ele mudou a vida dele e, sei lá, 25 anos ele serve Jesus. E está com quase 90, casou, tem casa, tem família, mudou de vida. E eu me lembro que eu saía para vender, eu viajava, e quando eu chegava na cidade, a primeira coisa que eu fazia era ir para a igreja. E aí eu descia no portão do carro, e quando eu entrava no portão, de longe ele me via e dizia: irmão Leandro. Eu já metia a mão no bolso, eu sempre deixava 500, 600, 1000. Eu metia a mão no bolso e dizia: quanto que é, irmão Zé Marques? Não, é porque, irmão, está tendo um encontro ali, nós precisamos de 10 fardos de refrigerante. Toma, meu filho, vai lá. Minha vida sempre foi assim. Desde o dia que aceitei Jesus. Diz: olha, hoje é sexta, sábado, domingo eu estou na cidade. O que eu preciso fazer? Está o carro à disposição, está o recurso à disposição, está a minha força à disposição. O que o reino precisar, você tem meu telefone, você me liga. Tem muita gente que não quer fazer nada para o reino e quer tudo do reino. Tem muita gente que não quer fazer nada para o Pai, mas quer tudo do Pai. Você foi chamado para mudar a vida das pessoas, e cuidado que às vezes você não está deixando Deus mudar nem a sua mais. Nós somos chamados para servir no reino, para suar no reino, para pagar o preço no reino. Porque o maior preço Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você.
E nada que eu e você fizer para o reino será maior do que aquilo que Jesus fez por mim e por você. Nada. Toda entrega que você fizer no reino não chega aos pés daquilo que Jesus fez por mim e por você. Por isso Jesus nunca vai ficar devendo nada para nós. Mas Ele é generoso para abençoar o nosso trabalho na direção do reino. Então faça discípulo em nome de Jesus. Por onde você andar, faça discípulo. Pregue a verdade para as pessoas. Chama para um café, senta, conversa, ensina a palavra, mostra o caminho, pergunta como está a vida, faz uma visita, traz para a igreja. E você vai ver a diferença na sua vida. Então não confunda buscar o reino com priorizar só as coisas do mundo e achar que o que sobrar é de Deus. Teve um pastor finado já. Aí ele perguntou assim para mim: você é fiel a Deus? Eu falei: em que sentido? Falei, eu faço a obra, eu já era pastor, eu sou fiel ao Senhor, nisso. Ele falou: não é não. Eu falei: mas por quê? Quantas horas Deus te dá? Eu falei: 24 horas por dia. Você entrega para Ele 2 horas e 40 minutos todos os dias do seu trabalho, do seu esforço? Eu falei: não. (24 horas, 2 horas e 40 minutos é 10% a Deus do dia. Nós passamos a semana toda, nós não entregamos 1 hora, e a gente acha que vir para a igreja e sentar está fazendo alguma coisa para o reino. Não, você está aqui recebendo do reino. Fazer para o reino é diferente. Você veio para receber. Fazer é diferente. Se envolver no reino é diferente. É outro nível. Mas nós fazemos para nós entregamos o nosso melhor. Mas para Deus nós entregamos aquilo que sobra de qualquer jeito. E Deus não recebe sobra. Por isso que muitas vezes na nossa vida tudo trava. Por isso que na nossa vida, de vez em quando, não, sabe, as coisas não vai, não rompe, fica tudo amarrado, tudo travado. Começa a dar o seu melhor no reino, e Deus vai começar a dar o melhor dele para você. Comece a investir o seu melhor no reino, e Deus vai dar o melhor dele para você. Melhor dele para você. Quando você estiver achando que está fazendo muito para o reino, você achando que você está muito cansadinho, lembra que Jesus foi até a cruz por você. E depois que ele estava todo machucado, ferido, todo arrebentado, ele não diz: agora eu estou cansado, eu quero descer daqui. Ele foi até o final. Então, vamos fazer discípulo do reino, vamos buscar o reino em primeiro lugar. Você não vai ter depressão na sua vida, não vai ter problema na sua vida. E se tiver, você tem um Deus que habita em você, que vai lhe ajudar a vencer seus problemas. Vai ajudar você a vencer suas crises. Vai ajudar você a vencer as suas batalhas. Quem está entendendo? Reflita. Sabe qual é esse comportamento de auditório aqui, ó? Esse comportamento aqui, ó. Isso aqui significa que a palavra está entrando aí, e você está fazendo uma reflexão da sua vida. Significa que eu chamei a sua atenção hoje. Então seja sincero com você e faça essa reflexão, você e o Espírito Santo. Porque se falou no seu coração aí, não foi eu, foi o Espírito Santo. E se Ele chamou a sua atenção hoje, reflita hoje aí dentro como está a sua vida com Ele. Porque enquanto você estiver respirando, ainda dá tempo de ter mudança na sua vida e você fazer a diferença, não só para você, na sua casa, na sua família, mas na vida de muitas pessoas. Amém, irmãos? Um aplauso ao Senhor. Vamos orar. E naquilo que o Espírito Santo falou com você, reflita. Permita que Ele fale, que Ele faça mudança, permita que Ele traga transformação.
Permita que Ele mude a sua história. Saia do engano do inimigo, saia da cilada de Satanás. Viva para o reino. Nós somos chamados para viver o reino. Deus te tirou lá do mundo para viver o reino. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Fale com o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade. A tua igreja te adora. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor da tua igreja e do teu povo. Levanta, meu Deus, uma geração fiel, que ama o Senhor acima de todas as coisas. Uma geração que não negocia o princípio. Uma geração, meu Deus, que o Senhor é o primeiro lugar no coração. Quebra, Senhor, nessa noite todo o sofisma. Quebra todo homem forte, todo baluarte, toda muralha que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Arranca, Senhor, todas as muletas, todos os argumentos. Ponha por terra todo argumento. Quebra toda a força de Satanás, toda a força do pecado, toda corrente, todo grilhão. Lava no Senhor com a água que purifica. Santifica, Senhor, a nossa vida, santifica o nosso povo. Quebra toda a mentira, quebra toda a ação de Satanás. Tira as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos. Quebra toda a enfermidade. Arranca todo o nível de avareza, de escassez, de miséria. Prospera o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa a vida espiritual. Quebra o nível de religiosidade. Levanta, Senhor, adoradores, homens e mulheres que amam o reino, que vivem para o reino, que investe no reino, que prioriza o reino em primeiro lugar. Porque o Senhor nos ensina que se nós buscarmos o reino e a sua justiça em primeiro lugar das nossas vidas, o Senhor vai acrescentar tudo aquilo que nós precisamos para passar o nosso tempo nessa terra. Guarde os fiéis, guarde a casa, guarde a aliança. Livra, meu Deus, da queda, livra, meu Deus, do mal. Nós te louvamos, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Senhor. Só o Senhor é Deus. Não permita que Satanás roube a palavra, roube a semente plantada no coração. O Senhor começou a boa obra na vida do teu povo. Conclua ela, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que ninguém que está aqui se desvie do teu caminho, seja enganado por Satanás. Mas abençoa o trabalho do teu povo, abençoa a casa, abençoa os filhos, a descendência. Fortaleça na tua palavra. Tira o desânimo, tira a religiosidade. Traga paz, traga alegria, porque esse é o reino de Deus. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Abençoa a tua igreja no nome de Jesus. Que o teu povo seja próspero, que tudo que eles fizerem prospere. Os céus sejam abertos sobre a vida do teu povo. Abençoa a entrada, a saída, livra do mal, livra do ataque. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, os nossos netos. Derrama do teu amor, da tua graça. Quebra a força do pecado que prende, que amarra, que humilha. E abençoe e fortaleça o teu povo em o nome do Senhor Jesus. Tira toda a ansiedade, tira todo o medo, tira todo o trauma. E traga paz ao coração da tua igreja, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga: Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor. Jesus não te chamou para você ficar do mesmo jeito. Ele chamou você para ser melhor. Você pode ser melhor do que você é hoje.
A mudança na nossa vida, ela é gradual. A libertação também. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim: uau, eu melhorei bastante. Cheguei a 80%. Talvez eu estou em 30%, talvez eu estou em 50%. O importante é não parar e continuar. O importante é continuar melhorando, melhorando e melhorando, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Até ser a noiva ornada, bonita, cheirosa, preparada para se encontrar com o noivo. Então o reino é assim. É um crescimento, é subir no degrau, não retroceder. O diabo está o tempo todo trabalhando para nos levar de volta. Mas ouça a voz do Espírito Santo e continue sempre marchando em direção do reino, sendo melhor cada dia da sua vida. Você pode, em nome de Jesus. Então, um aplauso ao Senhor. Vamos sentar em nome de Jesus. Se você deseja honrar a Deus com dízimo, oferta e primícia, erga a mão, o irmão leva o envelope. Se não tem QR Code por aí nas paredes. Honra o Senhor, seja fiel ao Senhor, Ele vai lhe abençoar. Amém? Vamos orar pela finança, orar pelos dízimos, oferta. Faça seu pedido ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os dízimos, as ofertas, as primícias do teu povo. Que na fidelidade deles, eles prosperem. Tua palavra jamais cai por terra. O Senhor diz que aquele que é fiel dizimista tem as janelas dos céus abertas, teu devorador repreendido. Pelas ofertas o Senhor traz multiplicação, 30, 60, 100 por 1. Pela primícia, tua palavra diz que o sacerdote libera paz na casa. Então eu abençoo os dízimos, as ofertas e as primícias. E que a tua palavra se cumpra, meu Deus, sobre a vida da tua igreja. Eles tenham ideias criativas para negócio, que o Senhor abençoe o trabalho das mãos, que o Senhor dê paz, dê saúde, e consagre e abençoe no nome e no sangue de Jesus, os dízimos, as ofertas e as primícias, que seja tirado a escassez, venha o tempo da prosperidade, da abundância do Senhor, no nome de Jesus. Diga amém, traga a tua oferta. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Os líderes ficam comigo aqui rapidinho. Pai, que o teu povo tenha uma semana de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade. Que eles busquem primeiro o reino nas suas vidas. Tudo aquilo que eles têm necessidade, o Senhor pode acrescentar. Que a sua semana seja abençoada no nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um grito de júbilo ao Senhor.
Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.